Nesse módulo agora, eu quero te passar a mentalidade por trás dos anúncios que convertem. Então, não adianta a gente só chegar ali, apertar o botão impulsionar do Instagram, ou chegar num gerenciador de anúncios e sair criando todo tipo de anúncio, achando que vai conseguir vender. Na verdade, a gente precisa ter uma estratégia, ter uma mentalidade por trás que vai te ajudar a estruturar uma estratégia e que vai conduzir as pessoas que você quer até as compras, tá? Então existe toda uma estratégia, existe toda uma mentalidade para que você criar anúncios de maneira eficiente. E como que funciona essa mentalidade? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é: ninguém chega comprando de cara de alguém que não conhece e não confia. Essa é a primeira mentalidade que você precisa ter. Ninguém chega numa balada para alguém que acabou de conhecer e pede essa pessoa em casamento. A gente precisa conhecer essa pessoa, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa confiar para aí sim comprar alguma coisa dessa pessoa. Então as pessoas só vão dar o dinheiro delas para você se elas confiarem em você e se elas virem valor no que você faz. Então esse é o primeiro ponto dessa mentalidade. Sabendo disso, foi-se o tempo que a gente subia qualquer campanha no Facebook, no Instagram, no Google e a gente conseguia ter muito resultado. Isso aconteceu lá em 2015, 2014, quando pouquíssimas pessoas anunciavam no Facebook Ads, no Google ou na internet no geral aqui no Brasil. Hoje em dia o mercado está muito concorrido e a gente precisa de estruturas, de estratégias cada vez mais bem estruturadas para que você consiga ter resultado de verdade. Então uma coisa que você precisa entender muito bem para criar anúncios que convertem sobre funil de vendas, tá? Funil de vendas basicamente a gente vai dividir em 3, né? Topo, meio e fundo de funil. No topo de funil estão as pessoas que não te conhecem e às vezes nem sabem que tem um problema. Então essas são as pessoas que estão no topo do funil. São as pessoas que a gente chama de pessoas que são público frio. A gente vai chamar eles de público frio. Então sempre que você ouvir alguém falar, ou até eu nesse curso falar público frio ou topo de funil, a gente está falando ali das pessoas que não conhecem, que não, às vezes não sabem que tem um problema, são aquelas pessoas que estão muito frias realmente e a gente precisa fazer elas conhecerem sua solução, fazer elas entenderem que tem um problema, porque tudo isso, se essas pessoas não entenderem que tem um problema ou não conhecerem você, é impossível que ela compre de você. Então, muito importante entender o conceito de funil de vendas para que você consiga executar tudo isso. Depois a gente vem para o meio de funil, que a gente vai chamar de público morno. Às vezes é um público que já te conhece, mas ainda não confia tanto em você, ou é um público que sabe que tem um problema, mas não sabe qual solução pode resolver aquele problema, né? Ou tem um desejo e não sabe qual solução pode satisfazer esse desejo. E por fim, a gente vai ter o fundo do funil. O fundo do funil, também conhecido como público quente, que são aquelas pessoas que sabem que tem um problema, sabem qual é a solução que ela precisa, e aí você só precisa convencer ela de que você é a melhor opção para essa solução. Então, entendendo o conceito de funil de vendas, fica muito mais fácil desenhar uma estratégia de anúncios que venda de verdade. Então, você precisa trabalhar essas pessoas, tanto no topo, quanto no meio, quanto no fundo do funil, para que você consiga fazer vendas. Então, você sabendo disso, a gente entende algumas coisas. Primeiro, eu preciso que as pessoas que não me conhecem passem a me conhecer. As pessoas que me conhecem, mas ainda não confiam em mim, eu preciso fazer que elas confiem. E as pessoas que já me conhecem, já confiam em mim e já entendem que a minha solução pode ajudar elas, eu preciso converter elas. Ou seja, eu preciso pegar o público frio e fazer ele virar morno, o público morno fazer ele virar quente e o público quente eu quero fazer com que eles comprem, coloquem dinheiro no meu bolso efetivamente. Então você precisa entender esse conceito. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai, sempre que a gente for criar uma estrutura de campanha, você precisa ter isso em mente. Eu preciso fazer o público frio virar morno, o público morno virar quente, o público quente comprar. Como que eu vou fazer o público frio virar morno? Então a gente vai criar campanhas ali para mostrar quem a gente é, para nos apresentar para esses clientes, para mostrar que ele realmente tem um problema, como esse problema pode afetar ele. Então lembra, o público frio é aquela pessoa que às vezes ela nem sabe que ela tem um problema. Então nossos anúncios para público frio, eles têm que apresentar a gente, apresentar o nosso negócio e mostrar realmente qual o problema que essa pessoa tem. Então muitas das vezes esses anúncios de público frio, eles vão ser conteúdos informativos. Então a gente vai informar essas pessoas ali com algum conteúdo que vai
ajudar elas a entenderem melhor esse problema delas. Uma vez que essa pessoa se tornou um público morno, ela já conhece a gente e já sabe que tem um problema. A gente precisa fazer essa pessoa confiar na gente e entender nossa solução. Então a gente vai fazer anúncios que comuniquem algumas quebras de objeções, a gente vai fazer anúncios ali que mostrem a sua autoridade e o quanto você entende desse negócio, e a gente vai fazer anúncios às vezes com provas sociais, tudo para fazer com que essa pessoa, que agora é um público morno, ela se transforme num público quente. Uma vez que essa pessoa se transforma num público quente, ela já conhece você, ela já sabe o problema, ela já está um pouco mais convencida de que você resolve o problema dela. Agora a gente precisa só acertar os detalhes para vender para ela. Então os anúncios de público quente ou fundo de funil, a gente vai criar anúncios de oferta, anúncios chamando para uma solução, anúncios chamando essa pessoa a conhecer o seu produto, a comprar o seu produto, chamando essa pessoa a experimentar realmente, a adquirir aquilo, porque ela já entendeu que a gente é bom no que faz, que a gente resolve o problema dela, ela já entendeu que o problema dela pode causar outros problemas, ela já quer resolver, então agora a gente só precisa chutar pro gol ali, fazer um anúncio que realmente chame essa pessoa para comprar, e aí, caso essa pessoa entre e acabe não comprando por uma coisa ou outra, a gente pode colocar às vezes um remarketing ou alguma coisa para quebrar algumas objeções ainda com anúncios. Então, essa é a mentalidade por trás dos anúncios que convertem. A gente precisa fazer quem não conhecer a gente e entender o problema que tem. Quem já conhece a gente precisa fazer com que confie mais na gente e entenda que a gente possa resolver o problema dela. E quem já sabe quem somos e como a gente pode resolver os problemas dela, a gente quer fazer com que essas pessoas comprem da gente. Então, isso é uma estrutura básica de funil de vendas que vai guiar qualquer estrutura de anúncio que dá resultado. Muitas vezes você aprendeu aí a criar campanha direto de conversão porque vai dar resultado. No começo até deu, mas depois isso não vai se sustentar por muito tempo. Então é melhor ter essa estrutura trabalhando no funil de vendas, que ela vai te entregar muito resultado e resultado no longo prazo. Então vamos para os próximos módulos que eu vou falar mais um pouco sobre isso.